E de repente um amigo meu falou assim: Maicon, você conhece o sertão? Aí eu falei assim: eu conheço porque que eu estudei, mas fora isso eu ainda não fui. Ele falou assim: então tá, vamos lá então. E eu andei 1.700 quilômetros de carro, sertão afora. Em todos os vilarejos e comunidades que tinha, eu vi apenas uma igreja, e a maioria sem nenhuma igreja. Eu fui pregar em um povoado, pastor, aqui, eu cheguei lá, e eu lembro que tinha assim um pé de caju enorme, e chamamos a comunidade: vem aqui porque nós vamos dar uma palestra. A comunidade toda estava lá, e eu comecei a pregar uma palavra que estava em 1 Coríntios, no capítulo 13, eu falando sobre o amor, e falando sobre o amor, e falando sobre Paulo ali, quando de repente a comunidade toda estava com cara de tacho, assim, tipo: mas quem é Paulo? Aí eu falei: gente, Paulo lá da Bíblia. Mas Bíblia, o que é isso? Falei: de Jesus. Aí uma senhorinha falou assim: Jesus? Esse homem a gente não conhece não, ele nunca passou por aqui ou morou aqui. Aí eu falei: tudo bem, Deus, Criador de tudo. Ela falou assim: Zulu? Eu falei: não, caramba. Aí eu falei assim: e agora, o que eu vou fazer aqui? Aí eu comecei: porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí eu comecei a pregar em cima daquilo que eles tinham um clamor. Quando eu acabei de pregar, eu peguei uma Bíblia e dei para um senhor. O senhor, ele abriu a Bíblia assim e viu aquele monte de páginas e falou assim: da próxima vez que você aparecer aqui, pelo menos uma página dessa eu vou saber, porque nós somos ignorantes e ninguém pode vir aqui ensinar a gente. Nossa, quando ele falou isso, eu lembrei que eu estava em uma igreja de 1.200 pessoas, éramos 6 pastores, e às vezes eu me perguntava, eu falei assim: caramba, com 6 pastores lá e aqui eles não tem ninguém. Foi quando Deus começou a bombardear o meu coração, e foi justamente no ano onde eu consegui comprar todos os móveis que tinha o apartamento nosso, tudo direitinho, a melhor televisão no caso que eu queria. Eu trabalhava no tempo lá no governo, eu trabalhava bem, eu ganhava bem. Eu falei assim: agora eu vou viver uma vida boa. Foi quando Deus, ele bombardeou meu coração. Geralmente a gente tem, o missionário como aquele cara que tentou tudo na vida e não deu certo, então ele vai ser missionário. Mas comigo não foi assim. A minha família de cara já foi contra, porque a minha irmã estudava comigo lá no tempo e falava assim: Maicon, você consegue desenvolver melhor do que eu, você consegue estudar melhor do que eu. E quando eu reuni a minha família toda, logo após isso, e expliquei para todos eles o que Jesus fez pela minha vida, de onde que ele foi, me tirou, o que ele fez, a transformação. Depois de tudo isso, eu perguntei se eu estou fazendo algo a mais ou demais para recompensar aquilo que ele fez pela minha vida. Sabe, eu lembro que eu peguei o apartamento, pastor, eu te falei ali que eu peguei o apartamento nosso, e eu falei assim: eu vou pegar e vender tudo aqui, e chegando lá no Piauí eu compro tudinho outra vez. Aí quando que Deus falou assim: não, você tem que dar tudo. Aí eu: não, Deus, pelo amor de Deus, deve ser o diabo que está falando, tem que dar tudo. Aí foi quando a gente pegou o nosso apartamento e começamos a dar tudo que a gente tinha. Eu tenho um carro, um Gol, ele é 2003, eu botei a mudança toda dentro lá do Gol, e a minha esposa doida dentro junto. Aí a gente pegou e viajamos. No primeiro dia lá de viagem nossa, um amigo falou assim: Maicon, eu estava aqui em casa, rapaz, orando, e Deus me falou que eu tenho que te dar os móveis da sua casa todinha. Eu falei: meu Deus, mas tá bom, vamos lá, porque ainda falta casa, ainda falta um montão de coisa, mas vamos lá. Aí nós chegamos em fevereiro desse ano lá no Piauí, e a gente foi morar numa cidade, o nome dela é Picos.
e começamos a caminhar os povoados, começamos a caminhar o interior, e a gente teve uma experiência de entrar em uma comunidade e falar que eu era sequestrador de crianças, eu queria roubar o coração delas. Eles estavam planejando em quebrar o meu carro e bater na gente. Mas Deus, às vezes, Ele tem misericórdia, né? Às vezes não sempre. E Deus, Ele teve, né, misericórdia, e não aconteceu nada disso. E começamos a caminhar até que a gente parou numa cidade chamada Acauã. Fica a 470 quilômetros da capital. E chegamos lá, a gente viu que tinha 2 igrejas evangélicas, uma com 80 pessoas e a outra com 19 pessoas. E uma cidade de mais ou menos 6 a 7 mil habitantes. 98% da cidade, eles não professavam a sua fé no Cristo como o único e suficiente Salvador da vida deles. E quando a gente entrou em Acauã, a gente sentiu de Deus que ali seria a cidade onde iríamos trabalhar para uma transformação genuína na comunidade. E o que a gente faz hoje lá? Nós estamos, a gente chegou lá em junho e estamos lá há 6 meses. Estamos plantando a 3ª igreja agora lá, a 3ª em comunidades. Plantamos um projeto relacionado às viúvas. Eu cadastrei todas as viúvas lá da cidade e nós atendemos todas as necessidades que elas têm. Temos alguns convênios, né, missionários, e a gente hoje trabalha junto a um abrigo. A gente trabalha hoje com diversas coisas que também já tem bastante coisa já que a gente faz. Mas eu lembro muito bem quando que Jesus ele falou assim: sejam o sal dessa terra, sejam luz no mundo, para que os homens vejam as suas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Toda vez que alguém vem falar comigo: Maicon, mas cara, parabéns, você abriu mão da sua vida. A primeira coisa que eu falo: eu não abri mão de nada porque eu não tinha nada. Tudo que eu tinha foi Deus que me deu, foi Deus que pediu e Deus que me deu outra vez. E se Ele quiser, Ele vai me pedir de novo, assim como Ele me pediu agora. Porque que o meu filho está nascendo, eu vou ter que mudar de casa e os missionários vão ficar com todos os móveis da minha casa de novo. Eu não tenho problema relacionado a isso. Eu não sou preso a nada nesse mundo. Tudo que eu tenho foi pela graça dele. E vou te dar uma notícia boa: tudo que você tem foi Ele que te deu. Amém. Nós não somos donos de nada, nós somos mordomos. E então essa palavra ela mudou a minha vida. Mateus 28, versículo 19: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra ide, a conotação dela, o original dela, a palavra é indo. Porque que antes eu pensava o seguinte: eu tenho uma missão e a missão é a tal lugar. Então quando eu chegar lá, eu sou um missionário. Ide, então eu vou e lá eu sou. Mas quando que eu entendi que a palavra é indo, eu consigo compreender que é durante a minha caminhada eu vou fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardarem os mandamentos de Deus. É durante a sua caminhada. De repente você fala assim: Maicon, eu não sei o que eu tenho que fazer ainda. Se você não sabe aonde você tem que ir, o que você tem que fazer, faça durante a sua caminhada. E a palavra aqui de todas as nações, a palavra é etnos, que vem de etnias. Aqui no Brasil hoje nós temos 171 etnias, 171 nações aqui no Brasil. Sendo que dessas 171, 123
nunca ouviram o Evangelho do Reino de Deus. No Brasil hoje nós temos 40 mil comunidades que nunca ouviram falar do Evangelho do Reino de Deus. No sertão do Brasil nós temos 20 mil comunidades, vilarejos, quilombolas, que nunca ouviram falar do nome precioso de Jesus. Há poucos dias atrás estávamos comemorando o Natal, para quem aqui comemora, comemorando o nascimento de Jesus, mas lógico, com a cabeça na volta dele, o retorno dele. E justamente na noite de Natal eu estava pensando que milhares de comunidades no Brasil nem sequer podem comemorar o Natal, porque eles ainda nem conhecem a primeira vinda de Jesus. Nós estamos esperando a segunda. Tem muitos que nem conhecem ainda a primeira vinda. E o que me motivou a ir para o sertão, abraçar a causa, porque eu creio que essas pessoas são dignas de serem alcançadas pelo Evangelho do Reino de Deus, assim como eu e você foram um dia alcançados. Eles merecem uma oportunidade. E sabe, eu lembro quando eu voltei do Piauí, estávamos num culto, a comunidade toda, tinha bastante gente, visitantes, e começamos a cantar uma canção, e a canção ela dizia: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe, eu acho lindo, eu espero o dia em que meu amado ele vai vir. Eu espero todos os dias como se fosse hoje, eu espero que ele venha. Mas tem uma palavra de Jesus, que ao mesmo tempo que ela me traz uma esperança, ela me traz um desafio, que está em Mateus 24, quando ele mesmo diz: e quando o Evangelho do Reino for pregado em todas as nações, então virá o fim. Eu não quero aqui entrar em termos escatológicos de como é que será o fim, mas de uma certeza eu tenho: o Evangelho precisa chegar em todos os povos. E o Brasil tem 40 milhões de crentes evangélicos. E quando nós falamos em missões, parece algo bem longe. Eu vou te dar alguns dados aqui interessantes. A igreja brasileira, cada um crente evangélico brasileiro investe por ano, em média, R$1,40 em missões. Gastamos mais com chicletes e Coca-Colas do que com a obra missionária. Nós temos coragem de pagar R$200, R$300 numa causa, mas não temos coragem de colocar R$10 por mês para que a obra do Senhor seja pregada em todo mundo. Hoje eu coopero com 3 missionários que estão no sertão do Brasil sem sustento nenhum. Eles não voltaram ainda porque Deus nos deu a graça de cooperar com eles 3, porque foram abandonados. Eu cheguei na casa de um deles, já tinha 2 dias que eles não comiam nada. E não pensem que eram homens que não estudaram, que não correram atrás. Eles estudaram, graduados, mas eles tinham uma paixão no coração que fez com que eles permanecessem em meio à dificuldade. E Deus deu uma estratégia agora maravilhosa lá para eles, que foi uma padaria. E dessa padaria, Rodrigo, eles gastam 12 horas do dia deles trabalhando na padaria, e essas 12 horas eles podiam estar pregando o Evangelho. Mas por que eles fazem isso? Porque
Porque eu creio que precisa ter um despertar na igreja brasileira relacionado a missões. E sabe o que Jesus ele diz? Orem, roguem, para que o Pai envie, para que o Senhor da seara envie trabalhadores para a sua seara. Orem para que venham os trabalhadores. Orem para que sejam despertados os trabalhadores. E eu creio que Deus está chacoalhando a igreja brasileira nesses dias. Só mais alguns dados aqui interessantes. Hoje, atualmente, o Brasil tem 4.700 missionários no mundo. Amém? Amém. Maravilha, né? 4.700 missionários no mundo, espalhados no mundo, para 40 milhões de crentes evangélicos. A China, igreja perseguida, os cultos lá são feitos em cavernas. Ninguém pode chegar lá e de repente ter a mesma liberdade que nós temos aqui. E eles têm 70 mil missionários no mundo. A igreja chinesa não tem dinheiro, mas eles têm 70 mil missionários no mundo. A Índia, um país que nós adotamos como um país que precisamos ir lá e pregar o Evangelho, e precisa mesmo. Eles adoram milhões de deuses. É um país que precisa que no caso, a nação aqui brasileira envie missionário para eles. Mas eles têm 80 mil missionários espalhados no mundo. Aí a igreja indiana. Nós temos uma nação chamada Uganda, que fica lá na África. Eles têm 7 mil missionários no mundo. Uganda. Um dos primeiros missionários que teve lá foram os missionários brasileiros. E hoje eles têm 7 mil missionários no campo. Eu tenho orado ao Pai que haja um despertar na igreja brasileira. E eu estou falando de mundo, agora eu vou falar aqui de Brasil, tá bom? Há 10 anos atrás, éramos uma média de 20 milhões de crentes evangélicos aqui no Brasil. Houve um boom, houve uma explosão. E hoje somos 40 milhões. Olha como é que Deus está fazendo aqui na nação, né? É uma coisa maravilhosa. Mas eu comecei anos atrás, éramos o 10º lugar em desigualdade social do mundo. Hoje dobramos o número de crentes evangélicos e nada mudou. Continuamos no 10º lugar de desigualdade social no mundo. Éramos o primeiro lugar em turismo sexual no mundo, como a cidade do Rio de Janeiro sendo a principal. 10 anos se passaram, dobramos o número de crentes evangélicos e ainda somos a capital do turismo sexual no mundo. Éramos o 6º país mais violento do mundo. Eu comecei aqui a pensar, Afeganistão, Iraque, Síria. Eu falei, caramba, o Brasil é o 6º. Sim, o Brasil hoje é o 6º lugar mais violento do mundo e um dos lugares que mais tem homicídios no mundo. 6º lugar, há 10 anos atrás. Hoje, atualmente, nós somos o 6º lugar em país mais violento do mundo e ganhamos o título da 4ª cidade mais violenta do mundo, que é a cidade de Fortaleza. Você sabe o que isso mexe no meu coração? É que não basta apenas as nossas igrejas serem grandes, inchadas. Eu acho que está faltando. Eu acho que precisamos entender justamente isso, em que Jesus está nos dando uma ordem em Mateus 28, quando ele diz a palavra ide. Antes da palavra ide,
existe uma palavra chamada vocação. Todos nós temos uma vocação. Todos nós temos um chamado em Deus. A palavra vocação, ela vem da palavra kaleo, a palavra grega kaleo. E o que significa o kaleo? O kaleo é um chamamento. O significado é um chamado que é maior do que a sua própria vida. Eu e você temos um chamado que é maior do que a nossa própria vida. Antes de cumprir o ID, existe uma palavra vocação, e nós precisamos entender qual é a nossa vocação. Quando eu falo de vocação, eu gosto de falar dela em 3 pontos. A primeira, a vocação, ela é irresistível. Quando Deus ele te chama, você pode fazer qualquer outra coisa, mas se não for aquilo que te chamou para fazer, você nunca vai estar satisfeito. Eu não estou falando para todo mundo pegar e largar tudo e ir para o campo missionário. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que hoje eu conheço um homem chamado Mário. O Mário é um colega meu que trabalha na plataforma em Campos. O Mário, ele é conhecido como o ganhador de almas da Petrobras. Ele trabalha, ele tem o tempo dele de trabalho, mas o testemunho de vida dele faz com que todos os cultos que tem lá, eles chamam o Mário para poder pregar. De repente você não conheça ainda ele, Mário, de repente você nem vai, mas de uma coisa eu sei, ele tem gastado a vida dele em pregar para aqueles homens lá da plataforma da Petrobras. Ele tem a família dele, tem a casa dele, tem o carro dele. Mas ele me falou uma coisa que chocou meu coração. Ele falou: Michael, eu não vou para a plataforma e falo assim: filhos, eu estou indo para a plataforma para ganhar dinheiro. Ele fala assim: filhos, eu estou indo para a plataforma para cultuar ao meu Deus. A palavra culto, na palavra de Deus, é a mesma palavra dada a trabalho. A expressão de culto é a mesma palavra para o trabalho, para o serviço. Quando você acorda de manhã e levanta para trabalhar com a motivação de ganhar dinheiro, isso é idolatria. O dinheiro não pode mover a sua vida. Mas quando você acorda de manhã e você fala: tudo que eu for fazer será feito para a glória de Deus. Eu conheço milionários hoje que têm um coração muito simples e são homens que doam a sua vida para a obra de Deus. E eu conheço pessoas que são pobres, arrogantes, que acham que o Deus deles é o dinheiro. Jesus nunca teve problema com os milionários, ele teve problema com aquele que ama o dinheiro. Mas, Michael, o que isso tem a ver? Tem a ver sim, porque nós precisamos viver para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, nada vale. Então a vocação é irresistível. Precisamos estar no centro da vontade do Senhor. Paulo, ele deu uma dica maravilhosa em Romanos 12, no versículo 2. Paulo, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos através da renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade que eu e você tem, ela pode ser boa,
ela geralmente é agradável, mas a única que é boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Ele sabe do caminho que devemos andar. Ele sabe e conhece e sonda o meu e o seu coração. Então ela é irresistível. A vocação, ela é intransferível. Aquilo que Deus preparou para a sua vida, Ele não preparou para ninguém, Ele preparou para você, porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe as suas limitações. Ele sabe aonde você pode ir, aonde você pode chegar. Mas precisamos parar de transferir a nossa responsabilidade para outros. Tipo, se Deus não me levantar, Ele vai levantar outro. Eu costumo falar que isso é mentira. Ela é intransferível, porque é aquele que chama, Ele é poderoso para te capacitar, para te levar aonde Ele quiser. Eu fiquei 4 anos, primeiro no campo, eu não podia trabalhar, e ali eu fiz a vontade de Deus. Depois eu voltei e morei em Cabo Frio, servindo ao Senhor e pastoreando por mais 6 anos. E ali eu trabalhei no governo, usei a profissão que Deus tinha. E ali, pela glória de Deus, eu consegui glorificar o nome dEle. No começo do trabalho, nenhum lá da minha turma conhecia o Senhor e nunca tinha confessado a Ele. Depois de 6 anos eu pude falar, eu e o meu trabalho servimos ao Senhor. Ah, mas você ficava pregando toda hora? Não, eu não ficava não, porque eu sei que crente que faz esse trabalho é um mala. Eu não fico o tempo todo no trabalho. Eu trabalhava num setor financeiro, onde a gente fazia todo o pagamento de 13 mil servidores. Foi durante um tempo a parte onde tinha mais furtos e roubos no governo. E o pessoal viu que eu trabalhei 6 anos e nunca peguei dinheiro de ninguém. Depois desse tempo todo eles falaram assim, caramba, eu nunca vi o Maicon pedindo dinheiro emprestado a ninguém. Eu nunca vi o Maicon reclamando de nada. Alguma coisa tem de assim, né, foi diferente na vida dele. E sabe, eles perceberam que tem como servir a Deus e ser honesto aqui nesse mundo. Por que eu falo isso? Porque que muitas das vezes a gente fala que a gente é crente, as pessoas olham meio diferente, acham que a gente é fofoqueiro, acham que a gente compra e não paga, pelo mau testemunho de alguns, que todos pagam. Mas eu creio que Deus está fazendo uma grande transformação nesses dias. Amém? O terceiro, que para mim é um dos mais importantes, a vocação, ela é pessoal. Eu creio que Deus fala no coletivo, mas sempre quando na Bíblia Deus chama alguém, Deus ele chama pessoalmente. Exemplo disso, Isaías no capítulo 6. Isaías, até o capítulo 6, Isaías era um homem completamente diferente de Isaías depois do capítulo 6. Isaías até o capítulo 6, ele era um profeta, sim. Ele era um pai de família, sim. E ele era um grande acusador do povo. Todas as suas profecias eram profecias de destruição. Até o capítulo 6, quando chegou no capítulo 6, a Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu a glória do Senhor, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quando ele viu o Senhor, ele disse, ai de mim,
pois odeio os lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Eu vi o Senhor. Eu estava num congresso uma vez, uma vigília na congregacional de Bento Ribeiro. Estávamos lá, era 2 horas da manhã, quando o cantor que estava lá, ele começou a cantar: Santo, 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 Santo. Isso, durou 1 hora, ele só cantando isso e chorando. Santo, Santo, ele chorando. Um colega meu falou: mas que negócio chato, cara, esse cara só canta isso. Aí foi quando que eu falei: não, cara, ele está tendo uma experiência dele com Deus e vamos embora cantar junto com ele, cara, aproveita. Aí ele foi pro quarto dele à noite, dormiu. Daqui a pouco eu escuto lá no meu quarto batendo. Aí eu: quem é? Tarde já tinha acabado tudo. Daqui a pouco era esse amigo, falou: Michael, eu tive uma experiência com Deus. Michael, eu tive um sonho. Ele estava desesperado. Eu falei: cara, eu estou com sono. Amanhã você fala: não, hoje é hoje. Aí ele sentou e falou assim: cara, eu sonhei que eu estava num lugar, e esse lugar era grande, ele não tinha assim, os limites, eu não conseguia ver, mas eu vi que tinha muitas pessoas, muitos homens ali, diante de um grande trono. E ali, Michael, eu vi vários anjos, eu vi alguns animais que tinham rodas no pé. Era uma loucura, coisa que eu nunca vi na minha vida toda. E todos estavam diante daquele trono, adorando a Ele. Ele falou assim: Michael, mas a minha experiência foi, quando eu olhei para aquele trono, veio uma luz, veio algo que refletia tanto, que toda vez que eu olhava, eu só tinha uma palavra: Santo. E eu abaixava a cabeça quando eu olhava de novo: Santo, 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 Santo. E sabe, ele chegou e falou assim: Michael, assim como Isaías no capítulo 6, ele viu a glória do Senhor, eu vi a glória do Senhor. E senta aí, porque agora eu preciso te confessar os meus pecados. Eu falei: não, cara, pelo amor de Deus, amanhã. E depois que Isaías confessou o seu pecado diante do Senhor, disse: Senhor, eu sou igual a esse